Olá, sou Juan Brandt, falando de psicanálise. Estamos no dia 1º de dezembro de 2025. Hoje eu quero falar aqui a partir de uma pergunta feita por uma pessoa que me segue no YouTube, é a Júlia Bueno. Ela me pede que explique a compulsão alimentar. Ela pergunta como funciona, por que algumas pessoas têm isso e como tratar. Bem, eu vou ter que passar pela teoria e pela experiência, pelas vivências e algumas considerações sobre o que acontece na contemporaneidade. Então, inicialmente, eu quero falar um pouquinho sobre o que deve acontecer a partir ou com o parto. Vejam que, para alguns psicanalistas, já desde a época do Freud, como Otto Rank, já se falava num trauma do nascimento. Então, a própria condição de nascer, sair da vida intrauterina, constituiria um evento traumático. Mas nós devemos acrescentar ali também a questão do corte umbilical, porque nasceu foi traumático, mas existe pelo menos uma sensação de fonte de alimento até o corte do cordão. A partir daí, o bebê sente que foi interrompido algo com o que ele estava habituado por toda a vida dele até então. E isto vai gerar-lhe um vazio. Tá? E nós temos então duas bases para a ansiedade. A ansiedade decorrente daquele, podemos chamar susto, de estar saindo de um ambiente que sempre foi aquele, o ambiente intrauterino, e de repente perder a fonte de alimentação. Bem, este é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Mas nós trazemos também, principalmente a partir de uma autora da psicanálise chamada Melanie Klein, que ela discorreu muito sobre o bebê voraz. Então, nós podemos pensar um bebê que busca com afinco, com a palavra mesmo, voracidade, né? O seio materno. Então ele não se satisfaz com pouco, ele precisa muito. E precisaríamos entender de onde vem essa voracidade. Poderíamos, em alguns casos, situar essa voracidade no próprio campo genético, talvez uma constituição, algo que venha dos ancestrais. Mas poderíamos pensar também a voracidade como um bebê que sofreu muito no parto, é uma hipótese. Não digo que sempre vai acontecer, mas poderia. Ou com essa coisa do cordão umbilical causando-lhe um vazio maior, é outra hipótese. Então ela trabalha com esse conceito do bebê voraz, mas ela discute junto com o bebê voraz já alguns conceitos bem complexos para se discutir, que não é este momento, de uma inveja do bebê em relação à mãe, ou ao seio, melhor dizendo, que tem tanta coisa que ele gosta, que é o leite, e este seio às vezes não está tão disponível quanto ele gostaria. É uma discussão bem profunda essa, que eu conduzo em outros momentos. Bem, de qualquer maneira, quando a gente fala também de ansiedade, a gente precisa falar de angústia. Esses dois termos, ansiedade e angústia, têm a mesma raiz. Na língua alemã, em que foi escrita a psicanálise por Freud, não existem diretamente os termos ansiedade e angústia. Porque, na verdade, na língua alemã se usa um termo equivalente a medo para daí
pelos sufixos que se colocam, as continuações da palavra. Vocês veem que às vezes a palavra alemã é extremamente comprida, porque vão sendo agregados a ela outros termos que esclarecem o uso do termo original. Por exemplo, você tem medo, mas você precisa incluir alguma coisa que vai explicar esse medo e mais alguma coisa. Então as palavras alemãs vão se completando. Então angústia não é uma palavra que seja direta no alemão, nem ansiedade. Bem, quando se fez as traduções, essas traduções se tornaram bem complexas devido a essas características do idioma alemão. Mas, por outro lado, o termo usado no alemão foi Angst, que é aí que vem Angst, angústia. E Angst, na verdade, tem origem no latim. No latim, Angst quer dizer, representa um aperto aqui na região torácica, já próximo à garganta. É um aperto que você tem quando você tem medo. Então, a angústia está remetida aqui, a esta região. Quando houve a tradução para o inglês, se aproveitou a palavra inglesa, que é anxiety, que também, vocês podem ver, tem essa origem, bem no mesmo termo de onde veio o medo alemão. Então, o que aconteceu no final? Houve algumas confusões, não vou dizer confusões, alguns desvios no uso dos termos ansiedade e angústia. Tanto assim que ansiedade em português quer dizer uma coisa e em espanhol quer dizer outra. E às vezes fica difícil. De qualquer maneira, vamos pensar que o nosso bebê, ele vem com a carga elevada de ansiedade e muitas vezes de angústia. E nós vamos considerar que esses dois elementos, vou chamar aqui de elementos, porque falar só de sentimento fica difícil. Talvez o melhor termo seja a sensação no momento do bebê. Essas sensações, vamos dizer assim, que nós leríamos como ansiedade ou como angústia, é que vão acarretar uma série de consequências. Bom, mas além disso eu preciso falar de algo que a gente vê muito, que são padrões culturais de certas famílias. Existem famílias que trazem uma tradição de alimentação excessiva, em quantidade. Outras famílias, pelo contrário, parece que são cuidadosas com a alimentação. Em outras famílias, falta alimento. Então você tem excessos, faltas e tudo. E como vai lidar uma criança ali? No modelo familiar de todos serem cheinhos, se vai esperar que o bebê seja cheinho. Agora, no modelo em que ninguém é cheinho, não se vai esperar isso. Então, nós podemos pensar que a cultura familiar voltada para o alimento também tem muito a falar aí. Então, já vemos a ansiedade básica, a angústia talvez, o modelo familiar, e o próprio modelo familiar, quando o bebê não cumpre aquilo que está na cultura, levará a uma ansiedade produzida dentro do ambiente familiar que vai levar esse bebê a atender a esse modelo. E se ele não atende, ele vai entrar ele vai exacerbar, ele vai ter sua ansiedade exacerbada. Então, o quadro vai ficando complexo, vocês podem ver. Bem, e nós pensamos também que o psiquismo busca compensações, substituições. Como é que é isso? Na verdade, a psicanálise pensa sempre que o ser humano está em busca de prazer. Mas o prazer, em princípio, ele corresponde à eliminação do desprazer. Ou seja, nós queremos eliminar o desprazer e, desse modo, obter prazer. Então, se meu desprazer decorre de sentir um vazio no estômago, o meu prazer vai estar em ter o estômago repleto. Isto corresponde a um alívio e deixa o ser humano, poderíamos dizer, num suposto equilíbrio. Isso seria o prazer. Bem, se alguém está
está com as sensações de desprazer, vai procurar prazer. E o prazer talvez esteja no alimento excessivo. Às vezes nem é na quantidade de todos os alimentos, mas na quantidade de um alimento específico. Também aí nós teríamos algo a pensar a partir de certos padrões também culturais. Bem, além disso, nós temos as frustrações, temos que considerar isso. Frustrações em excesso, causadas pela mãe ao bebê, podem gerar uma falta que quer ser preenchida, buscando compensações. Há mães que frustram muito os bebês porque não percebem que estão frustrando ou porque não têm o desejo de serem excelentes mães, ou às vezes não têm condições de saúde, de trabalho, há tantos fatores. De qualquer maneira, teríamos uma mãe faltante, de algum modo, e essa frustração geraria ansiedade e angústia. Então, o bebê buscaria compensações. Veja, além disso, nós temos um autor na psicanálise chamado Michel Balint, que fala da falta básica. Diz o Michel Balint que, a partir do nascimento, surge a falta básica que corresponde a haver perdido tudo de bom, de equilíbrio, de harmonioso que existia na vida intrauterina. Portanto, ao haver falta básica, que é a vida extrauterina, se o ambiente não é suficientemente adequado, acolhedor e supridor, a falta básica pode se exacerbar. Então, nós poderíamos, pelo conceito de falta básica, também supor um bebê que procurasse elevadas compensações devido a essa sensação de falta básica que lhe acompanham. Então, outro ponto extremamente importante. Bem, aí nós vamos considerar uma série de fatores que poderão estar contribuindo para uma compulsão alimentar. Mas teríamos que ver sempre, em cada caso, uma história individual, aquela pessoa, aquela família, o vínculo dessa criança com sua mãe, primordialmente, e também com o pai e com a família como um todo. Examinar certos aspectos culturais, há muitos fatores a considerar. E temos que chegar àquele ponto de saber se ali existia um bebê voraz, se existia uma elevada falta básica, se o trauma do nascimento realmente é tão representativo. Todos esses fatores vamos ter que considerar na nossa clínica psicanalítica. Bem, pergunta a Júlia, por que algumas pessoas têm isso? Creio que ficou bem explicado com tudo que eu elenquei, e vejam aqui que eu não estou dando uma resposta direta. Estou trazendo uma série de fatores que, num processo analítico, nós vamos pesquisar e vamos chegar a alguma conclusão com o nosso paciente. Bem, e o tratamento? O tratamento começa com compromisso com a mudança. Não existe tratamento se a pessoa que nos procura não está compromissada com a mudança. Só que para haver esse compromisso, a pessoa precisa ter plena consciência de que está causando mal a si mesma. Se não houver essa consciência precisa ser, eu vou usar o verbo, tremenda sim. Bom, se há essa consciência, vamos trabalhar em favor desse compromisso. Como? Precisa haver, então, devido à consciência do vício ou da dependência, seja lá do que for, tem que surgir uma outra consciência. A consciência de que é preciso mudar. Então, a consciência de que é dependente ou está viciado e a consciência de que é preciso mudar e se engajar num processo de mudança. Sem esses dois âmbitos de consciência, não vai acontecer nada. Bem, então, um terceiro ponto que eu já elenquei primeiro, que foi consciência da dependência, né? O segundo ponto, que foi a
consciência de que é preciso mudar. E agora um terceiro ponto, que eu chamo de controle muscular, como já foi definido por um autor há 100 anos, Kurt Lewin, que falava da relevância do controle muscular. O que é o controle muscular? É não se movimentar no sentido de atender o seu vício, a sua dependência. Ou é não levantar um copo, é não comprar aquela comida, é não colocá-la na boca, é conter-se. E isto é sofrido, não é fácil. Fazer um jejum é sofrido. Então, vejam que aquelas duas consciências anteriores eram muito importantes para que o controle muscular pudesse realmente ser atuante. E aí vem um quarto item, que é também indicado por Kurt Lewin, que é a mudança de grupo. Você não consegue nada se você ficar ligado a grupos que mantêm essa cultura. Então, às vezes, é importante deixar de frequentar certos lugares, estar com certas pessoas, afastar-se, porque as pessoas te levam a retornar para aquilo de que você depende, porque você, de um modo afetivo, depende daquelas pessoas, e aí você depende também daquilo que gratifica essas pessoas. Isso aqui também é difícil, vocês veem que até agora não está fácil. E temos um quinto ponto que não pode ser esquecido. Não dar chance para recaída, porque a vontade de recair é tremenda. Poxa, aquela coisa que vai me satisfazer é só hoje, depois eu vou me controlar. Não funciona assim. A minha experiência clínica indica que sempre que a pessoa se dá uma concessão desse tipo, ela decai novamente. Ela retorna ao antigo. Então é para sempre. Agora, se recair, paciência, vamos começar de novo. Mas vamos ter que passar por ponto 1, 2, 3, 4 para chegar no 5 de novo. Não adianta. Bem, e nós temos, eu quero fazer abordar um pouquinho a questão das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, ou que fazem, né? A bariátrica, eu suponho que na maioria dos casos, eu não posso dizer todos porque existem certas obesidades mórbidas, mas nos casos que não são, ela constitui uma forma de evitar a pessoa que vai discutir suas ansiedades e angústias. Angústia no processo psicanalítico ou psicológico. Então é a solução mais rápida. Aí faz, a bariátrica está resolvida. Não está. Não está porque a questão do bebê voraz ou da falta básica não foi trabalhada. Continua com a mesma questão afligindo sua vida. E aí o que acontece com muitas pessoas? Né? Aliás, antes de fazer a bariátrica, muitas pessoas resolvem até engordar aí uns 10 quilos para terem direito a fazer a bariátrica. Ainda querem que o psicólogo dê um laudo de que elas podem fazer a bariátrica. Isso é um absurdo. E a medicina comete um absurdo. Se a medicina sugere isso, ela deveria também dar o laudo e não impor isso aos psicólogos. Que loucura é essa, né? Mas olha, eu já tratei pessoas que fizeram bariátricas. Algumas pessoas, elas continuavam ansiosas, angustiadas. E como é que elas resolviam isso? Com álcool. E qual é a bebida favorita? Cerveja. Que bebe muito, vai enchendo, né? Vai enchendo o estômago e sente um alívio. Essas pessoas não costumam beber bebidas alcoólicas fortes porque elas não têm essa oportunidade. Precisa ser algo que preencha. E a cerveja é, nesse sentido, a melhor bebida para eles, né? Então é isso que eu tinha para falar hoje, a partir dessa pergunta. Fico aqui à disposição, lembrando sempre que nós fazemos atendimento psicanalítico e atendemos pessoas presencialmente aqui em Brasília ou online, seja de onde você estiver. Também damos formação para profissionais. Obrigado, até uma próxima.